Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos, que Baba Minhoca venha nos abençoar cada dia mais. Então, meus irmãos, aqui quem vos fala é Baba Michel de Odair Leitonan, tá? Hoje o tema de hoje vai ser baseado em uma questão. Aquele que escolheu abdicar da sua vida para adentrar dentro do candomblé. Você é forçado, você é obrigado, é um caminho sem volta, sim ou não? Então a gente vai falar mais um pouco sobre isso logo após a vinheta. Meus irmãos, é um tema um pouco polêmico, é um tema onde muitas pessoas vão estar falando que é sim, todas as pessoas são obrigadas a adentrar dentro do culto e que não vão poder mais sair, será um caminho sem volta. Mas não funciona bem nessa vertente, meus irmãos. A gente vai falar pela seguinte forma. Essa questão do ser humano ter o livre-arbítrio, certo? Nós sabemos que todas as religiões, todos os cultos, nós seguimos certas hierarquias, certos dogmas que cada religião vai ter. Então é normal a gente ter alguns segmentos onde a gente vai ter que abrir mão daquilo. Seja cristianismo, seja budismo, seja o que for, meus irmãos, a gente vai ver os dogmas e os segmentos que a gente vai ter que abdicar nossas vidas para poder praticar aquilo, algumas coisas, tá bom? Então assim, dentro da religião é da mesma forma. A gente, para seguir o caminho do sacerdócio, a gente tem que abrir mão de muita coisa em nossas vidas. Então, é muito comum a gente escutar de boca de alguns sacerdotes, até antigos, que a pessoa iniciada ou a pessoa que adentrou no culto ou simpatizante que queira entrar, já fica ciente que vai entrar um caminho sem volta. Mas não funciona dessa forma. Por quê? A gente tem a livre escolha para ir e vir aonde a gente quiser, entrar e sair. Perdão. Então essa questão de que a gente vai entrar e não vai poder mais sair, é uma religião que nos prende, isso é errado. A seguinte forma, nós vamos entrar dentro da religião para aguçar certas ancestralidades em nossos caminhos, dependendo de casa para casa, vão ser mais ancestrais que vão ser cultuados em nossas vidas e outras cultuam apenas orixás, enfim. Não são todas as casas que levam segmento variado. Então, se você entrou ali, se você tomou ebóis, se você tomou boris, se você está se cuidando espiritualmente, você está trazendo aquela energia ancestral através do culto para a sua vida, porque em determinadas ocasiões da sua vida veio e surgiu a necessidade daquela energia vir agregar e somar em sua vida. Então o orixá nada mais é do que o equilíbrio, é nosso Deus aonde vai trazer o equilíbrio em nossas vidas para que a gente possa caminhar naturalmente, para que a gente possa prosperar. Não é riqueza, não é número da Mega Sena, não é nada disso. Nem muito menos o orixá é um escudo, é um carro blindado. Nós somos carnes, nós somos seres humanos. Então a gente está sujeito a passar por qualquer coisa nessa vida. Tudo que estiver predestinado para que a gente passe. Depende do que a gente prometeu no Orum. Então, meus irmãos, a partir do momento que você que adentrou na religião acorda suas ancestralidades, trouxe suas ancestralidades para suprir aquela questão, aquele vazio que está na sua vida, para que lhe dê o equilíbrio, lhe dê o caminho que afaste negatividades de sua vida, a partir dali aquela ancestralidade vai estar próxima. E cada dia mais, dentro do segmento de casa para casa, tá, meus irmãos? Eu estou falando no geral. Dentro daquele segmento ali,
você vai aguçar mais ainda e trazer sua ancestralidade para si, tá bom? Então, se você fez tudo isso, lá na frente por um surto ou por uma desilusão amorosa, enfim, por uma decisão sua mesmo, você acaba dizendo, ah não, quero sair da casa de axé, isso não é o que eu quero para mim. Às vezes não, na maioria das vezes é por falta de conhecimento, né? Acaba escutando conversa de um, conversa de outro e acaba botando lorota na própria cabeça. Então, por falta de conhecimento e entendimento, as pessoas acabam entrando demais e tirando suas próprias conclusões, sem buscar o real fundamento ou finalidade do culto. Então, isso é muito comum a gente ver. Então, para que as pessoas fiquem cientes, pensem bem antes de entrar. Pensem 2, 3, 4 vezes antes de você entrar numa casa, antes de você pensar em cultuar aquelas energias. Eu estou falando apenas pela questão de entrar e sair. Não estou falando pela questão de mudança de axé, ou sair de um axé, migrar para outro. Né? Aí já é tema para um próximo vídeo, né? Que são coisas que a gente precisa debater também, né? Mas a gente precisa entender isso. A gente está acordando ancestralidades em nossas vidas, aonde futuramente venha nos prejudicar. Lembrando, nem orixá, nem exu, nem pombogira, nem caboclo, nem mestre de Jurema, nem preto velho, enfim, toda e qualquer energia não vai lhe cobrar. Tenha isso em mente, é o que muitos babalorixás e muitos sacerdotes adoram dizer para as pessoas que estão entrando no culto, para que elas tenham medo daquelas energias e acabem fazendo a vontade do sacerdote, seja financeiro ou em outras questões. Então entendam, meus irmãos, orixá, exu, pombogira, nenhuma dessas energias ou divindades ou encantados vai lhe cobrar algo. Não vai cobrar um bicho, não vai cobrar uma vela, não vai cobrar frutas, oferenda alguma, nem muito menos ebó. É nosso dever cultuarmos aquela energia para que ela se mantenha viva em nossas vidas. Esse é o nosso dever dentro do culto. Tá bom? Então, a partir do momento que a gente surta, tem uma desilusão amorosa ou resolve culpar nossas energias por situações que a gente mesmo planta, para depois colher, isso acaba acontecendo muito. A gente vai lá, ver que a energia acaba se afastando da gente e é daí aonde tudo começa a desandar. Entendam que se a gente precisa de uma energia para nos completar e aquela energia acabou sendo chamada para nos dar aquela direção e aquele caminho, nós precisamos cultuá-la. A partir do momento que a gente vai dar as costas, jamais aquela energia, divindade, o que for, vai voltar para nos cobrar, nos castigar. Não. A falha sempre é apontada a partir do momento que a gente está praticando o sagrado. Deixou de praticar, vai desandar? Vai sim, meus irmãos, porque a gente deixou de cultuar aquilo que estava quieto e a gente foi lá trazer. Então, se a gente trouxe aquelas energias para nossas vidas, elas estavam quietas e a gente foi lá trazer o fragmento da energia delas, sendo o orixá, para dentro de um culto. Rezou, invocou, trouxe a energia. Então, é nosso dever cultuar, zelar e manter aquela energia viva para que a gente tenha ligação com o sagrado através do Ofô, do oráculo, ou do que for, meus irmãos, dependendo do culto de cada casa, varia de casa para casa. Então é isso que eu digo a vocês. Não é um vídeo tão longo, eu vou voltar com meus vídeos agora. Eu tive alguns probleminhas pessoais, mas eu tô voltando à minha rotina de vídeos e, meus irmãos, sempre deixem seus comentários, tá? Resumindo o vídeo, entendam isso. Você não é obrigado a estar numa casa de axé, mas se lembre de uma coisa, não é caminho sem volta, mas se você entrou
por boniteza, por vaidade, por inveja, que tem muito. Nunca entre dessa forma, você irá entrar com o pé esquerdo. E depois que conhecer a realidade do culto, você não vai ter a responsabilidade de se manter nele. Aí sim, sua vida vai desandar. Tá certo? A gente não entra no culto para brincar com o sagrado e deixar ele de lado. A gente não vai invocar e depois escantear. Tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, meus irmãos. Para que a gente tenha um pouco de noção. Ninguém é obrigado a estar em culto, em igreja, em candomblé, em quimbanda, em jurema, em culto algum. Ninguém é obrigado a isso. Mas nós temos que ter consciência e noção das coisas. A partir do momento que a gente entrou, que a gente chamou a energia, acordou aquela ancestralidade em sua vida, trouxe ela à tona, então é nosso dever cultuá-la, tá bom? Então daí é onde surgiu aquele velho ditado dos babalorixás antigos, é um caminho sem volta. Só que a escolha é sua. Sabendo que a partir do momento que você deixar de cultuar, você vai perder a sua metade, aquilo que lhe completa, a ancestralidade, onde todo ser humano ou ser vivo tem uma origem, tem um começo, e desse começo foi enraizando para diversas outras partes, aonde se agregando tudo vai formar uma ancestralidade na vida de uma pessoa, descendência, enfim. Tá bom, meus irmãos? Então, é o que eu tenho para falar hoje, tá bom? Que Baba Miodé venha nos abençoar cada dia mais, meu Mojuba a todos. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, eu peço a vocês que deixem seu like, compartilhem, meus irmãos, esses vídeos, para que a gente possa expandir mais um pouquinho do conhecimento para algumas pessoas, tá? Comentem nos vídeos, tá, meus irmãos, para que a gente possa trazer alguns temas a mais, alguns temas que também não foram ditos na nossa plataforma do YouTube, tá bom, meus irmãos? Um grande axé a todos e meu Mojuba. Então, meus irmãos, se vocês assistiram o vídeo até aqui, por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like, não esqueçam de ativar o sininho de notificações e, por favor, meus irmãos, comentem e compartilhem, é muito importante. Que Baba Miodé nos abençoe a cada dia. Axé.